Mais uma vez, boa noite. É um desafio realmente poder falar aqui sobre a pesquisa nesse campo, com tantos especialistas que nós temos aqui. Evidentemente, vou trazer aqui só rapidamente, até porque o tempo é muito curto, alguns elementos, só que certamente norteiam, né, as ações de cada um de vocês, os avanços que a gente teve ao longo desses últimos anos, especialmente nessa década, seja do marco legal normativo, seja considerando também os próprios eventos, né, os workshops 2016 lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que também foi um marco, depois a gente comenta aqui com vocês, né. Vou pedir um apoio aqui para o pessoal para passar o seguinte. Acho que aqui rapidamente comentar com vocês, quando a nova diretoria executiva da Embrapa assumiu, né, a partir da presidente Silvia, ainda lá no dia 1º de maio, depois a diretoria se constituiu na sequência, nós começamos a trabalhar fortemente em alguns nexos e algumas transições que nós julgamos importantes. Eu queria trazer isso à tona aqui, até porque o tema dos remineralizadores, da agricultura sustentável, da agricultura regenerativa está absolutamente imbricado, pelo menos com 3 nexos fundamentais que nós temos trabalhado fortemente nas equipes internas da Embrapa, né? Um primeiro nexo poderosíssimo é a relação do alimento com as questões de saúde, qualidade de vida, os aspectos de nutrição, né, na perspectiva de que alimento não mais só traz calorias diárias, mas também promove saúde e qualidade de vida. Isso mexe muito com a nossa agenda, mexe muito com a percepção de alimento, né. Isso tem um rebatimento muito forte do ponto de vista da adoção de boas práticas, dos compromissos que nós temos com a sociedade, com o consumidor, cada vez mais exigente do ponto de vista de saber de onde esse alimento vem, como que ele é produzido, com que base tecnológica e com que responsabilidade socioambiental se dá esse processo de produção. Isso faz muita diferença nas nossas vidas e essa agenda, né, que nós estamos percorrendo aqui hoje, durante o evento, tem um rebatimento muito forte do ponto de vista, né, da percepção desse novo olhar do consumidor cada vez mais atento a essas questões todas e os seus desdobramentos, né? Um outro nexo não menos importante, poderoso também, é a relação da produção de alimentos com o contexto, né, da conservação e uso sustentável da nossa biodiversidade, né? E quando a gente fala numa agricultura regenerativa, quando a gente fala numa agricultura de conservação, quando a gente fala no uso de bioinsumos, quando a gente fala também no uso de remineralizadores, nós estamos tangenciando fortemente esse nexo, né? Primeiro, fazendo uma agricultura com base não só em insumos, mas também em processo, que é fundamental para a gente reduzir, inclusive, a utilização de insumos no sistema de produção, mas também uma agricultura que permita a gente seguir uma trajetória saudável de aumento de produção e de eficiência produtiva na oferta de alimentos, mas sem que a gente siga pressionando os biomas. E, para além disso, aproveitando todas as oportunidades, as potencialidades que essa biodiversidade, que o Brasil é uma grande referência global, também nos permite, né, não só aproveitando micro-organismos, mas aproveitando também as demais bondades da bioeconomia e da própria economia circular, para dentro dessa agenda, né, que se remete muito fortemente à produção de alimentos saudáveis em bases sustentáveis, né. Um terceiro nexo importantíssimo também tem a ver na relação da produção de alimentos com a questão da crise e da transição climática, né? Acho que todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Evidentemente que a produção de alimentos impacta a crise climática, que é um presságio da mudança do clima, como também a própria crise e a mudança do clima, que já está estabelecida, impacta e cada vez mais terá impactos muito fortes sobre a produção de alimentos, porquanto qualquer tipo de agenda científica, né, e na pauta, na relação com o sistema de produção, que tangencia tanto a produção de alimentos quanto a própria conexão disso com a questão climática, é algo muito poderoso. A gente tem dito internamente na Embrapa que não é possível mais hoje que a gente tenha projetos na empresa que não tangenciem de alguma forma pelo menos um desses nexos poderosos, né? O nexo do alimento com saúde e qualidade de vida, o nexo do alimento com conservação e uso sustentável da biodiversidade, aproveitando todas as oportunidades da bioeconomia e da economia circular, como também o nexo da relação da produção de alimentos com a questão do contexto da crise climática. Por que isso é importante, né? Quando a gente fala em utilização de remineralizadores e de vários outros insumos alternativos na agricultura, nós estamos tangenciando um tema muito caro para nós, que tem a ver com a questão da transição energética, que nós estamos vivenciando no mundo inteiro, né? Quando a gente produz insumos de base local, né,
no território, aproveitando resíduos, coprodutos de processos agroindustriais, resíduos de mineração, tantas outras potencialidades, micro-organismos que podem promover a melhoria da eficiência da adubação, seja ela de química ou de base biológica, micro-organismos solubilizadores, promotores de crescimento. Nós estamos reduzindo grandemente o gasto energético na agricultura para a produção de alimentos, com um impacto muito positivo do ponto de vista da descarbonização global, e isso tem um apelo muito forte hoje, cada vez mais, para a sociedade, né? Então, quando a gente fala em transição alimentar, nós estamos tangenciando duas questões muito críticas. Uma delas é esse conceito de saudabilidade, cada vez mais presente, e saudabilidade também se trabalha a partir não só das boas práticas, mas também a partir dos insumos que nós utilizamos para a produção desses alimentos. E aqui nós estamos falando de uma agenda, né, de um conjunto de insumos, principalmente no campo de uma agricultura de base biológica, de uma agricultura regenerativa, que tem um compromisso muito forte com esse componente de saudabilidade. E um outro viés muito importante também na questão da transição alimentar, que é a questão da preocupação hoje com a soberania, né, com a segurança e soberania alimentar. E isso se faz com 4 pilares-chave. Um primeiro deles, e que o Brasil é uma grande referência mundial também, a partir da tropicalização da nossa genética. Nós temos hoje na Embrapa 93 programas de melhoramento genético, Sebastião. Isso não é pouca coisa, né? Um tempo atrás eu estive no sul da Argentina, onde se produz fruta de caroço. Boa parte da produção de fruta de caroço da Argentina é feita com genética da Califórnia, não é da genética da Argentina, né? Então veja o nível de dependência de um país, inclusive na questão da genética, para a sua segurança e soberania alimentar, né? Uma outra agenda muito importante também no campo da soberania alimentar, como já comentamos, é a pauta dos insumos, né? Quer dizer, não é possível que um país como o nosso, uma referência global na produção de alimentos, dependa mais de 80% da importação de matérias-primas fertilizantes para produzir alimentos no país, né? Esse é um desafio imenso que nós temos que cada vez mais investir na boa parceria, mas principalmente investir na principal política pública para fazer essa transformação, que é investir em ciência. Então, essa pauta dos insumos é uma pauta muito estratégica, né? Por isso, né, nós estamos investindo fortemente hoje em pesquisa, não só na Embrapa, outras tantas instituições que estão aqui, né? Os próprios ministérios, o MDIC, o MDA, o MAPA, enfim, tantos outros estão investindo, o Ministério de Minas e Energia estão investindo fortemente nessa agenda, né? E nós temos hoje um conjunto de políticas públicas muito poderosas, né? Temos aí o Plano Nacional de Fertilizantes, que é uma agenda, um plano de voo importante para isso, superar essa dependência, a importação, especialmente de matérias-primas fertilizantes. Nós temos aí a Política Nacional de Bioinsumos, várias outras políticas, né, que nós estamos tratando aqui, que tem conexão muito forte com essa agenda, né? Terceiro componente muito forte da questão da soberania e segurança alimentar e nutricional é a pauta da água, né? Você sabe que o Brasil hoje irriga em torno de 8,3 milhões de hectares para a produção de alimentos. Isso é muito pouco. A Argentina irriga algo como 4 milhões de hectares. Nós precisamos aumentar fortemente esse componente de produção, reservação de água e uso eficiente da água na agricultura, porque a água, cada vez mais com a crise climática, será um recurso extremamente escasso, importante, precisa ter um olhar muito atento para nós. E, por fim, não menos importante também é o contexto da importância do conhecimento, né, como algo fundamental para a nossa segurança e soberania alimentar. Isso, conhecimento se produz a partir de investimento forte, não só público, mas também privado, em ciência aqui nesse país. É fundamental que a gente tenha feito e avançado nessa trajetória ao longo dos últimos anos no Brasil, para que a gente pudesse estar aqui hoje nesse evento, e certamente vocês vão percorrer aqui ao longo dos 3 dias uma série de resultados de pesquisa que mostram, né, o valor dessa agenda e da construção que se fez, das redes que se formaram, para que a gente pudesse estar aqui nesse momento e celebrar os resultados importantes que hoje não estão mais só na academia ou nas instituições de ciência, tecnologia e inovação. Eles estão lá na ponta sendo utilizados pelos agricultores, não só no Brasil, tem tecnologias nossas que estão sendo utilizadas no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, né? E isso reforça mais uma vez a importância de a gente poder seguir essa trajetória de investimento em ciência, para a gente poder seguir na vanguarda científica e tecnológica e seguir nessa trajetória de tropicalização das nossas tecnologias, sem que a gente tenha que também depender da importação e introdução de tecnologias do mundo temperado para cá, né? Então, rapidamente aqui, essa pauta da crise climática é uma pauta muito importante, que se
se desdobra muito fortemente num conjunto de boas práticas que são fundamentais e que o Brasil também é uma referência internacional no campo da agricultura de conservação. O Brasil hoje tem mais de 35 milhões de hectares em área de sistema plantio direto, que nos permite não só aumentar a eficiência na adubação, no uso dos nutrientes, mas também eficiência no uso da água, no uso da energia e principalmente contribuir nesse esforço global de descarbonização e onde é possível, sim, seguir também uma trajetória de acúmulo de carbono no solo, que é muito bom para a gente poder, né, ter um conjunto de estratégias robustas que nos permitam também não só aumentar a eficiência do uso, mas também, em muitas situações, reduzir o próprio uso de nutrientes para produção de alimentos nesse país. Então, essa agenda da crise climática, ela tem um componente muito forte, né, que se desdobra na agricultura de conservação, mas também tem um desdobramento muito efetivo e importante na pauta dos insumos. Por quê? Porque justamente, como comentei, produzir insumos, né, quanto mais longe eles estiverem, quanto mais química for colocada por trás desse insumo, mais gasto energético nós vamos ter, e isso impacta fortemente nessa questão das mudanças do clima, né? E isso tem um impacto também sobre a própria questão não só da produção de alimentos, mas também sobre o próprio comércio internacional de alimentos, né? E aqui tem um desdobramento importante também, que a gente tem batido muito forte dentro da Embrapa, que é a lógica de a gente cada vez mais construir protocolos nacionais, com uma taxonomia nacional, a partir de métricas, indicadores, né, com um desenvolvimento, né, desses indicadores e métricas acoplado, né, associado ao nosso mundo tropical, e isso será fundamental para a gente poder mostrar para o mundo cada vez mais que a gente tem sim capacidade de produzir alimento em bases saudáveis e também em bases sustentáveis, mas lastrando isso em ciência com protocolos que sejam reconhecidos não só nacionalmente, mas também internacionalmente. E certamente o uso de remineralizadores nesses sistemas, os sistemas agroalimentares, também contribui fortemente para a gente ter balanços ambientais favoráveis, não só balanço de carbono, mas vários outros balanços positivos, e isso será decisivo também no futuro, até para não só para a gente garantir um alimento de qualidade para o nosso consumidor brasileiro, mas também para a gente poder exportar alimentos de qualidade com valor agregado para o mundo todo. Pode passar o seguinte, acho que todos nós conhecemos já de alguma forma essa figura, isso mostra a trajetória dos últimos 50 anos da agricultura brasileira. Nós demos um salto de qualidade, enquanto a gente aumentou em 100% a área, nós quintuplicamos o nosso patamar de produção de alimentos. Na década de 70, nós produzimos algo como 0,5 tonelada de cereais por habitante ano. Hoje nós temos aí mais de 315 milhões de toneladas de cereais. Nós temos uma oferta de mais de 1,5 tonelada de alimento por habitante ano. Isso é uma verdadeira revolução que se fez também com base em ciência, mas que se fez muito também com base num pacote tecnológico muito dependente, inclusive, da utilização de insumos de base química, né? Isso nos trouxe uma dependência muito forte da nossa agricultura, né? Uma agricultura que se pautou muito pelo uso de insumos e que deixou de lado, em muitos momentos, uma agricultura de processo, né? E nós precisamos retomar isso, né? E o trabalho que o GAS tem feito aqui no ambiente cerrado, que outras instituições têm feito em várias outras localidades do Brasil, tem resgatado também a própria lógica da agricultura regenerativa, tem resgatado a importância não só da gente usar insumos, né, com base em bioinsumos, especialmente com base em remineradores, mas também resgatando essa pauta da utilização de um conjunto de boas práticas, né, que nos garantam, né, uma maior eficiência no ambiente produtivo, que nos garantam, de alguma forma, né, um uso mais eficiente dos nossos recursos naturais com menor impacto ambiental. Então, esse investimento em ciência que foi feito aqui nos promoveu, né, nos permitiu uma verdadeira revolução na agricultura brasileira, a ponto do Brasil hoje ser uma grande referência internacional, não só no ambiente tropical, mas também no ambiente subtropical, né? Pode passar. Evidentemente que isso se fez, né, muito como a gente colocou aqui, acho que está um pouquinho pequeno o gráfico, né, mas se fez muito, né, desse avanço, né, um avanço pequeno em termos de ampliação de áreas, mas um avanço muito grande em termos de eficiência produtiva, mas muito que se baseou, né, do ponto de vista, né, de dependência de insumos, especialmente fertilizantes. Aqui no gráfico à direita a gente vê ali a trajetória
das milhões de toneladas de entrega de fertilizantes, associado ao aumento da área plantada com grãos, com o aumento da produção de grãos. Veja que tem uma associação muito forte entre a utilização de fertilizantes, especialmente de base sintética, de base química, com os aumentos de produtividade que foram obtidos. Evidentemente que aqui tem também impacto, né, sobre a melhoria e adaptação da nossa genética para o ambiente tropical. Está aí o exemplo da soja, que se cultiva soja hoje em várias latitudes, até acima da linha do Equador. Isso foi uma verdadeira também revolução que nós vivemos. Várias outras peças importantes tecnológicas, como o zoneamento agrícola de risco climático. Se vocês não têm uma verdadeira noção, no ano passado, em 2022, só o zoneamento agrícola de risco climático permitiu o país economizar 15,6 bilhões de reais. Isso paga a conta com uma única solução produzida pela Embrapa, junto com seus parceiros da Embrapa, por mais de 4 anos. Né? Uma única solução que trabalha o ordenamento do uso, da expansão do espaço territorial. Né? Veja o impacto, o que significa investir realmente ciência nesse campo. Né? Então, essa trajetória de aumento de produção, de produtividade, esteve também muito pautada, né, na utilização maciça de insumos, né, ao longo desses últimos anos. Especialmente fertilizantes, evidentemente. Pode passar. Aqui mostra um pouco também, reforça esse contexto, né, da nossa dependência à utilização de fertilizantes no Brasil, com alguns momentos de crise, né, com política pública que foram construídas. Né, aqui, verde, a gente tem a importação de fertilizantes intermediários. Na linha vermelha, mais abaixo, a gente vê a trajetória nacional de produção de fertilizantes. Veja que nos últimos anos, em função de algumas tomadas de decisões, não cabe aqui a gente discorrer sobre isso, mas nós evoluímos do ponto de vista da produção nacional, da oferta de fertilizantes. Precisamos retomar essa trajetória. Né? A Petrobras saiu do mercado, várias outras mudanças ocorreram, nós passamos a importar produtos que antes nós não importávamos. Né? E nós temos toda a condição de fazer essa produção aqui dentro. Né? E evidentemente aqui, em linha azul, a evolução ao longo desses últimos anos, né, do número de toneladas de fertilizantes entregues ao consumidor final. Né? Então vejo que tem um distanciamento muito grande entre o que nós estamos entregando, né, ao nosso produtor, e o que nós estamos produzindo internamente no país. Né? Isso nos dá um déficit muito grande, que significa um espaço de oportunidade, né, fabuloso para a gente poder desenvolver um conjunto de soluções, não só no campo da oferta de novos insumos, né, mas também a partir de outras tecnologias de processo, para fortalecer um conjunto de alternativas que nos permitam produzir mais, gastando menos recursos, utilizando menos nossos recursos naturais e impactando cada vez menos o planeta, especialmente do ponto de vista do consumo energético. Esse é uma tríade muito poderosa que traz para cima da agenda dos remineradores uma oportunidade muito robusta, porque essa agenda ela é muito poderosa nesse sentido, comparativamente à utilização de insumos de base sintética, que invariavelmente demandam muito fortemente a utilização de energia, e todos nós estamos acompanhando o que significa a crise energética no mundo inteiro, especialmente na Europa e outros países, que não tem uma agricultura multifuncional capaz de produzir matérias-primas para a produção de combustíveis e energia. E o Brasil tem essa possibilidade, e isso também é um grande diferencial para todos nós. Seguinte. Aqui um pouco que a gente já vem reforçando. A discussão da agenda dos insumos do país, da produção de alimentos, não está descolada da discussão da crise energética global. Né? E aqui, de novo, o Brasil tem uma grande oportunidade. Nós estávamos semana passada discutindo com a Petrobras, com o Grupo Ultra, né, e com a refinaria rio-grandense, lá do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, um grande programa, né, uma grande plataforma de cooperação para a produção de combustíveis verdes em bases sustentáveis. O que significa isso? Né? O pessoal não quer mais só receber óleo de soja, né, ou qualquer outro tipo de óleo. Né? Eles querem saber o seguinte: aonde esse óleo vai ser produzido, se essa área que está produzindo óleo foi desmatada, né, recentemente ou não, e se esse óleo permite ter balanços ambientais favoráveis naquela área de produção. É um desafio diferente do que nós tínhamos até então para a produção de biodiesel, que simplesmente a gente precisava ter lá X toneladas de óleo para a produção de biodiesel. Isso não é mais suficiente hoje. Portanto, vejam a importância dessa agenda, dessa pauta da sustentabilidade, do próprio contexto das tecnologias que se utilizam no sistema de produção, para que a gente possa cada vez mais garantir a produção e oferta de matérias-primas
não só para a produção de alimentos, mas também para combustíveis verdes, combustíveis em bases sustentáveis e que nos permitam balanços ambientais cada vez mais favoráveis no ambiente de produção. E isso tem muito a ver com a questão do uso da energia para a produção de alimentos, né? Então, essa é uma pauta que não está dissociada, e isso, de novo, é uma grande oportunidade para todos nós. E aí entra, evidentemente, todo o potencial que o Brasil tem para produzir energia a partir de matérias-primas, a partir da multifuncionalidade da agricultura, não só a partir da cana-de-açúcar, do milho, dos óleos vegetais, né? Não só da soja, de outras matérias-primas, como também o potencial que nós temos para reduzir a utilização de energia e de insumos na agricultura utilizando, né, ativos de base biológica, como é o caso da fixação biológica de nitrogênio, que nos permite a cada ano economizar, só na cultura da soja, 8 bilhões de dólares, são 40 bilhões de reais por ano de economia só com a utilização de uma única tecnologia. E nós ainda temos espaço, porque em muitas situações se utiliza hoje ainda ureia, nitrogênio, para produzir soja, que é algo quase inimaginável. Nós estamos gastando energia, gastando recurso, para colocar nitrogênio em uma cultura que tem potencial para fixar biologicamente esse nitrogênio a partir da atmosfera, né? Evidentemente que essa conta virá em algum momento se criarão barreiras para a exportação não só de matérias-primas, né, alimentares, mas também de combustíveis verdes produzidos a partir desses produtos, desses óleos que não têm uma base sustentável, especialmente energética na sua produção. Seguinte. Eu acho que aqui um pouco a nossa visão. Isso aqui foi apresentado, eu não sei se o Guto está aqui, eu não vi ainda. O Guto. Ô, Guto, tudo bom? Bem? Magda também está do lado? Se eu estou vendo bem? Tudo bom, Magda? Isso aqui foi apresentado, né, Guto, no workshop, terceiro workshop de remineralizadores lá em Pelotas, em 2016, né? Depois saiu a publicação em 2017. Um pouco da visão que a gente já tinha lá atrás dos rumos da agricultura. De lá para cá, evoluímos muito, né? Hoje a gente tem mais de 700 produtos biológicos registrados, né? Bioinsumos registrados no Ministério da Agricultura. Nós avançamos muito na agenda dos remineralizadores de lá para cá, nesses últimos 6 ou 7 anos, né? E essa é uma tendência que não tem volta. Nós estamos saindo de um modelo de revolução verde e indo para uma agricultura de base biológica. E não é porque a gente queira ou não, é porque o consumidor está dizendo fortemente que ele quer um alimento saudável e produzido em bases sustentáveis. Qual é a matriz de produção de alimentos? Qual é a base tecnológica que nos permite fazer isso ao mesmo tempo? Saudabilidade com sustentabilidade. Só existe um caminho, é a agricultura de processos, é a agricultura de base biológica. Portanto, nós estamos falando aqui também de uma agenda absolutamente conectada, já praticamente numa terceira onda, né, de revolução da nossa agricultura, que vai reforçar cada vez mais essa lógica da multifuncionalidade da agricultura, dos insumos de base biológica, e que vai nos remeter também um aumento cada vez mais da complexidade do próximo processo de geração de novos conhecimentos, novas tecnologias, até porque nós estamos falando aqui de todo um conjunto de interações solo, água, planta, atmosfera, né, que vai para muito além daquela lógica que nós tínhamos lá nos anos 80 de fazer calibração de adubação, de fazer recomendação de adubação, de calagem, enfim. Esses são os desafios da ciência na década de 80. Hoje os desafios são outros, né? Como é que a gente desenvolve um bioinsumo capaz de promover crescimento, né, de melhorar a eficiência produtiva com menor gasto energético, que nos permita também sequestrar carbono no solo, né, que nos permita interagir com outras boas práticas para que a gente possa realmente cumprir com esses requisitos que a sociedade espera de nós cada vez mais, né? Seguinte. Acho que aqui um pouco das oportunidades, né, das cadeias emergentes que estão surgindo, não só no campo dos fertilizantes organominerais, né, dos coprodutos que permitem aproveitar resíduos com potencial uso agrícola, né, não só a partir dos resíduos vegetais, mas também, né, de agrominerais, rochas que têm um potencial uso agrícola, e o papel fabuloso, né, Magda, da pesquisa que a CPRM conduz, nos permitindo, né, construir verdadeiros bancos de dados com informações muito robustas, muito sólidas, importantes para o sistema de produção, né, a pauta dos bioinsumos, que já comentamos aqui, e também todo o campo hoje da agricultura digital nos permitindo fazer cada vez mais um uso racional e eficiente, seja de insumos de base química ou de base biológica, né?
Um pouco aqui do Plano Nacional de Fertilizantes, acho que isso também é um marco fundamental de uma política pública no Brasil, né, que nos permite também, aí, junto com a iniciativa privada, né, ser uma base fundamental, robusta, para tomar decisão, inclusive, de investimentos que precisam ser feitos por parte do país e que vão nos demandar infraestrutura, logística, atração e novos modelos, né, de negócios para investimentos nesse setor, né, a própria modernização, né, e reindustrialização para que a gente possa retomar essa trajetória de aumento da oferta, principalmente de fertilizantes, né, ou outros produtos que permitam fornecimento de nutrientes, sistemas de produção, enfim. E o próprio investimento em ciência, tecnologia e inovação que é necessário para a gente poder superar os desafios e as metas que estão muito bem pontuadas, diferentes objetivos estratégicos desse Plano Nacional. Convido quem ainda não consultou, é importantíssimo que faça essa consulta. Evidentemente que não cabe aqui ler, mas tem aí um conjunto de metas bastante desafiadoras que não tem a ver só com a pauta do uso de fertilizantes sintéticos, né? Por incrível que pareça, não. O Plano Nacional de Fertilizantes, ele traz no seu contexto uma série de oportunidades que tem a ver também muito com a agenda que será discutida aqui no âmbito desse workshop, trazendo à luz, né, para várias outras possibilidades e oportunidades, inclusive para o melhor aproveitamento dos resíduos de mineração, rochas com potencial uso agrícola, resíduos, né, agroindustriais e tantas outras possibilidades, seja da bioeconomia, seja da economia circular, como já reforçamos, que podem, de alguma forma, serem utilizados na agricultura para a produção de alimentos, né? Acho que aqui um outro marco também, que tem base também em ciência, se batalhou muito, né, Éder, para chegar nesse conceito de remineralizador, que até então havia uma certa confusão conceitual, né? E acho que esse conceito que está colocado aqui, de alguma forma, ele expressa também, né, muito do que se construiu na base científica até aquele momento, até 2013, evidentemente que os conceitos também podem ser aprimorados, né? Mas foi um marco para a ciência, né, e para a rede que se estabeleceu de pesquisa em remineralizadores, a gente poder chegar nesse momento, né, e ter um conceito reconhecido, que faz parte hoje do marco legal normativo, que regulamenta, inclusive, o uso dos remineralizadores no solo. É o seguinte. Aqui, acho que é importante a gente ter clareza que essa discussão, esse debate, né, Guto, hoje ele não está centrado mais só no Brasil, né? É uma discussão de tempo, né, e que permeia hoje os continentes, né? Aqui tem uma coletânea de trabalhos técnico-científicos, não vai dar para ler, evidentemente, né, mas é uma revisão aqui contendo inúmeros trabalhos publicados em revistas de renome nacional e internacional, né, especialmente nos últimos 15 anos, que tratam dessa temática, né? Portanto, nós não estamos mais falando só de uma agenda que se percorre aqui, é uma agenda de interesse global, que se internacionalizou, né? E para aqueles céticos ainda que não acreditam no potencial dessa agenda, basta consultar a literatura nacional, que temos hoje, né, uma robustez muito grande em termos de literatura, mas também consultar os bons periódicos internacionais, e essa revisão traz aqui um conjunto imenso de trabalhos científicos que comprovam, evidentemente, o potencial de utilização dos remineralizadores, né, dentro da agricultura. Seguinte. Acho que fundamental também a gente mudar o nosso modelo mental, né? Quando a gente fala em remineralizador, não dá para a gente pensar com a nossa cabeça de quando a gente fez agronomia, fez o técnico agrícola, estudou qualquer outra cadeira na academia, em qualquer outro espaço de formação, um modelo mental onde a gente aplicava um determinado conjunto, uma quantidade de nutrientes e avaliava a resposta lá do outro lado. Não se trata mais disso quando a gente fala de remineralizador de solo. Nós estamos falando aqui de todo um conjunto, né, de particularidades que precisam ser olhadas e um conjunto de interações que acontecem justamente nessa interface planta, atmosfera, rizosfera, micro-organismos, né, a água do solo, a própria matriz mineral do solo, que tem diferentes tipos, né, e aí todas as interações que surgem e emergem a partir desses processos que ocorrem no solo. Portanto, nós estamos falando aqui de insumo, de um remineralizador que é aplicado no solo, mas cujo conjunto de reações vai para muito além de uma lógica de simplesmente fornecer
elementos nutrientes. Nós estamos falando aqui de todo um conjunto de alternativas, né, de processos biogeoquímicos que vão começar a acontecer no solo, né, e que são fundamentais para a garantia da qualidade biológica do solo, não mais somente da qualidade química do solo. Isso também é fundamental que a gente não perca de vista. Evidentemente que aí todo o manejo, né, em termos de granometria, né, o olhar também de uma lógica diferente, de não esperarmos uma resposta de curto prazo, em termos de dias, semanas ou meses, mas nós estamos falando aqui de uma outra estratégia de manejo de fertilidade sistêmica no solo, numa agenda de médio e longo prazo, que é completamente diferente também da gente poder comparar, né, esse tipo de pauta que estamos discutindo aqui, né, e ainda se faz muito essa comparação, comparar remineralizador com fertilizante solúvel. É uma comparação esdrúxula, não podemos fazer essa comparação, porque são estratégias completamente distintas, lógicas completamente distintas, né? Então, acho que aqui mostra um pouco disso, né? O que se espera em termos de efeito de um fertilizante, né, de base química industrial, basicamente fornecer nutrientes, né, de uma outra estratégia que nos permite aumentar a CTC, aumentar a sequestro de carbono em solo, melhorar a qualidade biológica do solo, melhorar a vida no solo, a própria eficiência, né, da adubação, né, que é incrementada, estímulo a outros organismos, não só a micro-organismos, enfim, é todo um conjunto de desdobramentos, aumento de CTC, enfim, é todo um conjunto de desdobramentos de processos físicos, químicos e biológicos que vão para muito além da base química de aumento de nutrientes que os fertilizantes solúveis. Aqui, de novo, não estamos fazendo nenhuma crítica à fertilização, né, química, mas são estratégias, né, e propostas completamente diferentes, precisam ser interpretadas dessa forma, né? Seguinte. Acho que aqui é importantíssimo, tem um conceito emergente, né, que já não é mais tão novo assim, mas é um conceito muito poderoso, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. É o conceito de saúde única, né? Como é que a gente garante saúde única no agroecossistema de produção de alimentos, né? Garantindo saúde humana, qualidade de solo, qualidade de água, sanidade vegetal, sanidade animal e interação, inclusive, com os animais da floresta, não só olhando a lógica do agroecossistema de produção, mas olhando a conexão do alimento até a mesa do consumidor. Na própria agenda do evento isso está escrito, né? Da mineração até o prato do consumidor. Isso é saúde única. Isso engloba o conceito de saúde única, né? E os remineralizadores têm um potencial imenso para se conectar também, Éder, nessa agenda, porque é uma agenda poderosíssima, especialmente pensando no olhar do consumidor, que quer saber quais são os riscos associados ao consumo daquele alimento, aonde ele é produzido, com que base tecnológica, com que tipo de insumo, com que tipo de impacto ambiental. E aí nós estamos falando aqui de uma agenda que nos permite trabalhar de novo os 2 S's, saudabilidade e sustentabilidade. Então, se colar nessa agenda da saúde única é algo muito poderoso, né, e que eu convido também vocês, no evento, refletirem um pouco sobre como fazer esses enganches, que eu acho que é fundamental. Isso é muito rico para todos nós poder enganchar nessa agenda, que é uma agenda muito importante. Seguinte. Um pouco aqui, já finalizando a minha intervenção, um pouco da linha do tempo. Evidentemente que essa agenda ela não surge agora, nós temos aqui algumas ações importantes, né, desde lá dos anos 2000, evidentemente se tinha também pesquisas, algumas já consolidadas, mas muito num caráter ainda pontual, a partir, olhando um pouco para trás dos anos 2000, né. Nós tínhamos já publicações de artigos em revistas, nós tivemos lá o primeiro workshop, né, o primeiro Congresso Brasileiro de Rochagem em 2009, nós iniciamos as ações do projeto Cisto Agrícola lá em final de 2004 para 2005, também é um projeto que para nós é considerado um marco também na pesquisa no uso de rochas e remineralizadores, né. Os outros eventos que sucederam nessa sequência, né, e que permitiram também, né, aglutinar essa rede que se faz presente aqui e outros tantos que não estão, mas que também fazem parte dessa construção. E principalmente a partir dessa rede, os resultados de pesquisa que se geraram, todos os avanços que se obtiveram, né, no contexto do marco legal normativo que permite hoje a utilização de remineralizadores na agricultura. Essa é uma contribuição também muito poderosa da ciência que se remete, né, a utilizar dados e informações, né, que se obtém lá dos experimentos, seja em campo ou laboratório, para construir
os marcos legais, normativos, as instruções normativas, o próprio conceito dos remineralizadores e a possibilidade que a gente tem hoje de utilizar vários tipos de matérias-primas aí para a produção de alimentos, né? Alguns exemplos aqui de publicações, acho que esse aqui é um outro marco importante também, os protocolos que se desenvolveram para avaliação agronômica de rochas, o protocolo que surgiu também a partir do 3º Congresso Brasileiro de Rochagem lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que também é um marco lá, a publicação do Carlos Augusto Silveira, que está aqui presente e colocado aqui também, que acho que foi um marco fundamental também que a gente pudesse nivelar a informação e de alguma forma uniformizar os procedimentos de avaliação desses remineralizadores no nosso país, né? Evidentemente, se construiu também toda uma rede robusta que foi muito estimulada pelos congressos de rochagem, né? Foram pontos de encontro, momentos de encontro, de estímulo também à pesquisa, mas principalmente para identificar lacunas de P&D, que abasteceram os nossos projetos, as nossas agendas. Então, acho que aqui uma referência muito importante, né, a iniciativa de ter criado esse espaço do Congresso Brasileiro de Rochagem permitiu uma visibilidade muito grande, né, para essa agenda e também permitiu que a gente pudesse investir cada vez mais fortemente na geração de novos dados, novos conhecimentos. Aqui um pouco de detalhamento, né? Primeiro congresso, lá o desafio de trabalhar pesquisas mais sistemáticas no tema, né? Uma indicação à necessidade de regulamentação dos insumos da rochagem, especialmente a partir dos derivados de rochas silicáticas. A integração aqui com vários ministérios, né, na época, já que se permitiu, né, também apoiar essa agenda. E aqui cabe uma referência muito importante ao Ministério de Minas e Energia, né, que desde sempre apoiou essa pauta de forma muito robusta, para além também do apoio que a gente teve dentro do Ministério da Agricultura. Foram apoios fundamentais, como foi também o apoio da CPRM, né? Acho que a CPRM fez uma diferença muito grande, né, nos avanços que nós tivemos ao longo desses últimos anos, pode ir passando. O segundo congresso, já início da normatização, já com avanço, né, em termos de normativos, discussão sobre critérios para a caracterização dos remineralizadores, né, a publicação da lei de 2013, como a gente já referenciou, colocando claramente qual era o conceito de remineralizador, pode passar. Pelotas 2016, que nos traz esse marco, então, né, da instrução normativa número 05, regulamentando o uso dos remineralizadores, a discussão sobre o desenvolvimento de remineralizadores e insumos associados, né, já naquela lógica, naquela época se pensava, para lá tem a oportunidade de trabalhar uma rocha com potencial uso agrícola, associando com micro-organismos, com várias outras possibilidades, né, de ferramentas que a gente poderia trabalhar também nessa lógica, não só de uma agricultura de insumos, mas também de uma agricultura de processo. E também aí se deu lá a discussão da sugestão desse protocolo, né, adequado aí à pesquisa com remineralizadores, né. O quarto, então, o Congresso Brasileiro de Rochagem, né, em 2021, já com uma organização com a participação importante do setor produtivo nessa organização, né, com uma participação importante aí, a criação, né, um momento importante da criação da própria Abrefem, que hoje é organizadora, promotora desse evento, né, trazendo o setor produtivo de vez para dentro dessa agenda, né, e a discussão aí da relação, então, desses remineralizadores com sequestro de carbono, com toda essa pauta de sustentabilidade que a gente reforçou até então, né. Um pouco aqui dos dados que a própria Abrefem nos traz, aqui fizemos questão aqui de trazer a todos vocês, já com a utilização, né, desses remineralizadores em vários estados importantes do Brasil. Então hoje isso é uma realidade, já não é mais um sonho, é uma realidade que está aqui colocada, né, e que muitos de vocês aqui ajudaram a construir essa realidade. Por fim, algumas demandas, né, que certamente vão pautar e nortear as nossas ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação para os próximos anos, né? A definição, né, de estratégias para a regionalização da pesquisa desses insumos. Acho que isso é algo fundamental. Não dá para considerar um país continental como o nosso como um único. Nós precisamos cada vez mais desenvolver soluções tecnológicas, né, que sejam territorializadas ou regionalizadas, olhar as potencialidades regionais do ponto de vista de fornecimento de matérias-primas para a produção, não só de remineralizadores, mas também de outros fertilizantes naturais, bioinsumos, outras fontes orgânicas, a própria integração entre esses ativos de base biológica, especialmente.
O desenvolvimento de protocolos de pesquisa para avaliar, então, esse caráter multifuncional dos insumos, saindo daquela lógica de que esses insumos só fornecem nutrientes, né? Nós temos que olhar outros balanços ambientais favoráveis no ambiente de produção, a partir da utilização dessa estratégia de manejo da fertilidade num olhar sistêmico, não mais só olhando para um pilar, o pilar químico, para o qual o nosso modelo mental está sempre associado, né? E definir estratégias também para execução de ações aí no âmbito do Plano Nacional de Fertilizantes, e que é fundamental também que a gente possa aproveitar essas boas oportunidades, né? Aqui acho que novamente uma referência, Magda, ao trabalho, né, fundamental que a CPREB, como uma grande parceira dessa rede, tem feito, a gente poder seguir investindo também nessa prospecção, na caracterização, na constituição desses bancos de dados e informações, para que a gente possa ter, a partir desses dados e informações, né, uma capacidade melhor de fazer um zoneamento, um mapeamento, né, um ordenamento das potencialidades regionais que temos hoje de aproveitamento de rochas com potencial uso agrícola. Esse é um trabalho fantástico, precisa seguir, precisa cada vez mais ter também investimento, né, público especialmente, para a gente poder fortalecer esse tipo de pesquisa. Seguinte, acho que foi o último slide. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos vocês pela paciência. Desculpe se eu me estendi um pouquinho do tema, o tema é bastante desafiador. Eu queria mais uma vez agradecer aqui as contribuições à discussão com o Éder, né, com o Carlos Augusto, com o próprio Polidori, que hoje está no Ministério da Agricultura, que também nos ajudou a construir essa apresentação, né. Eu queria dizer mais uma vez para vocês da alegria da Embrapa, né, simbolicamente receber esse evento, né. Sinto-se em casa aqui. Eu quero desejar a todos vocês um belíssimo evento, uma bela oportunidade de interação, de integração especialmente da academia, das instituições de ciência e tecnologia com o setor produtivo, né, aproveitando as oportunidades todas desses dois S's, que são S's cada vez mais importantes para a sociedade, o S da saudabilidade e o S da sustentabilidade. São drivers poderosíssimos que remetem, né, um olhar muito atento na importância dessa agenda que vocês discutirão aqui nesse evento. Muito obrigado, um belo evento a todos vocês.